Bem, amados irmãos, bom dia, graça e a paz do nosso Deus. Como os irmãos já sabem, nós estamos tendo esse tempo de devocional, de reflexão no livro Coronavírus e Cristo, escrito por John Piper. E hoje nós estaremos meditando um pouco sobre o capítulo 5, a doçura do seu reinado. Eu estarei lendo aqui alguns pontos, o qual eu grifei, para a gente estar meditando, e destacar também alguns textos bíblicos, para a gente estar pautado, como John Piper escreve no seu livro, pautado nas Escrituras. É um livro que é pautado na Bíblia. Então ele inicia esse capítulo 5, a doçura do seu reinado, com uma pergunta. E ele fala: por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino? Qual o segredo? E John Piper vai dizer que o segredo é saber que a soberania que pode parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. É a mesma soberania. Então, o primeiro ponto que nós iremos ver agora é o destronamento de Deus. Não é uma boa notícia. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Não é doce pensar que Satanás, doença, sabotagem, destino ou acaso tem a última palavra na minha vida. Isso não é uma boa notícia. Que Deus reina é uma boa notícia. Que o nosso Deus, ele reina, é uma boa notícia. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é justo. Ele é bom. Ele é infinitamente sábio. Essa notícia é boa. Que o nosso Deus reina é uma boa notícia. Então, com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Jó capítulo 12, versículo 13. O seu entendimento não se pode medir. O Salmo 147, versículo 5. Então, meus irmãos, nada o surpreende, nada o confunde ou desorienta o nosso Deus. Ele é soberano, ele está acima de tudo e todos. Seu poder infinito repousa nas mãos de santidade, de retidão e bondade infinitas e sabedoria. E tudo isso está ao serviço daqueles que confiam no seu Filho Jesus. Então John Piper, ele quer nos levar a olhar para o nosso Deus, para a soberania do nosso Deus, que muitas vezes a gente esquece disso e coloca os problemas, as situações como sendo maior do que o nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele é infinitamente sábio, santo, está acima de tudo e todos. O nosso Deus, ele é soberano. John Piper, ele quer nos levar a olhar para essa soberania que reina, que está acima do universo. Segundo ponto que nós iremos ver aqui é como Deus assegurou todas as coisas para pecadores. Aqui está a conexão em Romanos 8:32. Eu gostaria de ler esse texto aqui, irmãos. Romanos 8:32, que vai dizer: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, isso significa, meus irmãos, que a vontade de Deus de enviar seu Filho para ser crucificado em nosso lugar é uma declaração e validação de que Ele usará toda a sua soberania para nos dar todas as coisas. É garantido pelo sangue do seu Filho. Agora, o que são todas as coisas? São as coisas que precisamos para fazer a sua vontade, para glorificar seu nome e chegar em segurança à sua alegre presença.
Por quê? Porque Romanos 8, 38, 39 vai nos dizer: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quais são essas coisas? São as coisas que precisamos fazer para a vontade de Deus, para glorificar o seu nome. Terceiro ponto que nós iremos ver aqui também é o que Satanás intenta para o mal. Meus irmãos, mesmo que Satanás, em sua coleira, esteja envolvido em nosso sofrimento, em nossa morte, ele não é definitivo. Ele não pode nos fazer, nos ferir sem a permissão de Deus. A gente vê isso no livro, né? Lá de Jó. Então, tem que ter a permissão de Deus. Ele não tem essa autoridade de nos ferir sem a permissão do Senhor. E essa é a chave para conforto quando a maldade dos homens e a maldade de Satanás integram o nosso sofrimento. Em Cristo temos todo o direito de dizer a Satanás ou aos homens maus: você intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Então, nem Satanás, nem doenças, nem ímpios são soberanos sobre nossas vidas. Mas Deus é soberano. Deus é infinitamente soberano. Então, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é soberano. Então, nem doença, nem homens maus, nem Satanás tem a última palavra em nossas vidas, tem um poder em nossas vidas. Porque o nosso Deus, somente Deus é soberano. Somente o nosso Deus é bom, é perfeito, é sábio. Então, louvado seja Deus por isso. Então, aqui Jesus expressa a doçura da soberania de Deus para seus discípulos de forma singularmente bela em Mateus 10, versículo 29 e o versículo 29 ao 31. Ele vai dizer: não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do vosso Pai. E até mesmo que os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Então, Jesus aqui expressa a doçura da soberania de Deus a seus discípulos de forma singularmente bela. E o que Jesus disse a seguir foi o seguinte: ele disse 3 coisas. Vocês valem mais, bem mais do que muitos pardais, do que muitos passarinhos. Os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E não temam, não temam. Por quê? Porque a meticulosa soberania de Deus, quer vivamos, quer morramos, serve a sua santidade, serve a sua justiça, bondade e sabedoria. Então, em Cristo, não somos peões dispensáveis, nós somos seus filhos, valiosos. Isso é maravilhoso. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então, Deus não apenas sustenta, mas faz com que tudo, amargo e doce, trabalhe em conjunto para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus e são chamados em Cristo Jesus. Em Romanos 8, versículo 28 ao 30, a gente vê isso. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz isso de uma forma maravilhosa. Quer esteja acontecendo coisas ruins, coisas boas, Deus ele faz com que as coisas se trabalhem conforme a vontade dele. Isso ocorre para o bem daqueles que o amam. E o último ponto, o John Piper ele destaca no seu livro, o coronavírus e Cristo, imortal até que meu trabalho esteja concluído. Então, esse tipo de confiança sólida diante da morte encorajou o povo de Cristo por 2000 anos.
A verdade da sábia e boa soberania de Deus tem sido o poder estabilizador de milhares de cristãos no sacrifício de amor. Por exemplo, Harry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, que morreu de peste, como o coronavírus, quando tinha 31 anos, escreveu em seu diário em janeiro de 1812. Ele escreveu o seguinte: ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto, mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja minha a vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se Ele tem um trabalho para eu fazer, não posso morrer. Então isso repousa diretamente na realidade de que a vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus soberano. Quer morramos, quer vivamos. Que Cristo seja magnificado em nossas vidas e que Deus receba toda a glória diante dessa situação, diante de tudo que está ocorrendo. Que o nosso Deus seja exaltado. Meus irmãos, então diante disso tudo, a gente não pode negar que é algo que tem nos preocupado. Mas diante dessa situação, a respeito do coronavírus, a gente precisa olhar para a soberania do nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo aquele que rege as coisas, que faz com que as coisas ocorram, aconteçam conforme a sua vontade. Então, diante dessa situação, olhe para a soberania do nosso Deus. Isso me faz pensar justamente no povo lá do Egito. Então, a gente precisa, meus irmãos, de fato, olhar para a soberania do nosso Deus e entender que aquele que morreu, venceu a morte, e ressuscitou e vivo está. Que Deus te abençoe e Ele continue te encorajando, fazendo com que seus olhos se voltem para o alto, para a soberania dEle, no nome de Jesus. Amém.